Vamos ler a palavra. Abre aí comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. Ontem foi ministrado até o verso 8. Então nós vamos ler dos versos 9 até o 18, que é um assunto só, para nós concluir um assunto rapidinho. Nós estamos avançados no horário, mas nós vamos procurar terminar no horário, porque temos visita, né? Então vamos lá ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir dos versos 9. Escrito está, vamos fazer nossa leitura de costume. Eu leio primeiro, você lê o seguinte, tá? Escrito está: e esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor na visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que nascesse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer o meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caiu dos olhos como que uma escama e recuperou a vista. Então levantou-se e foi para casa. Graças a Deus. Então, com certeza, a missionária Antônia ontem, ela falou com vocês e comentou sobre esse texto importante das Sagradas Escrituras, porque vai começar aqui um tempo muito diferente, especial. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, falando sobre o nascimento da Igreja do Senhor e o avanço das bases da Igreja que perduram até os dias de hoje. E uma destas bases importantes é alcançar o perseguidor. Um dos poderes extraordinários do Evangelho é alcançar aquele que persegue o Evangelho, é alcançar o que não crê. Por isso nós não nos sentimos afrontados, nós não temos esse sentimento fragilizado que a sociedade está desfrutando, que é quando somos questionados a respeito da nossa fé, a respeito de quem somos, nós ficarmos com complexos de inferioridade. Porque o poder do Evangelho é transformador. O Evangelho e a palavra têm poder em si mesmo. O próprio Cristo do Evangelho, aquele que fundou as Sagradas Escrituras e estabeleceu as colunas da igreja, ele se responsabiliza por convencer o perseguidor. E é ele mesmo que tem um encontro com Saulo. E o encontro que Jesus tem é com Saulo. Não é para mudar o nome, é para lhe revelar identidade, é para lhe revelar propósito. É um confronto entre Deus e aquele que persegue a igreja. Esse confronto não cabe a nós.
Não somos nós que partimos para o confronto como se nós devêssemos ser defensores da fé, como se Cristo não se responsabilizasse pela igreja. Cristo sempre se responsabilizará pela sua noiva. Ele sempre cuidará dela, a protegerá, guardará, dará suas diretrizes, dará a direção e conduzirá a sua obra. Então ontem vocês aprenderam sobre o confronto. Jesus teve um confronto com Saulo. Saulo vem da mesma raiz hebraica de Saul. Por isso é tão... Nós temos tanta lembrança quando o nome Saulo é pronunciado. Era um nome comum no seu tempo, vem da mesma raiz de Saul. Nós conhecemos um Saul na Bíblia. Não foi também muito bom, não. Não deu também muito certo, não. Também teve oportunidades extraordinárias, mas abriu mão dela. Saulo tem a mesma raiz do primeiro rei de Israel. Mesmo nome, mesma raiz hebraica do nome, da original ao seu nome. Quando Jesus tem com ele um confronto, agora é como se uma porta no tempo se abrisse. Ele perde a visão, ele tem um confronto de palavra, e a palavra que confronta é: porque tu me persegues. Ele diz: eu estou perseguindo gente. Eu não persigo um Deus que se manifesta dessa maneira. Eu não estou perseguindo o Senhor. Quem é o Senhor para que o persiga? Esta é uma consciência que nós precisamos ter. Você não precisa se defender. Você tem um Deus que te defende. Um Deus zeloso e poderoso, que cuida de você e cuida da sua igreja e cuida da sua obra. É como Jesus dissesse: quando tu persegues a minha igreja, quando tu persegues o meu povo, a mim tu persegues. Quando tu sai com cartas para perseguir a minha igreja, para prender, matar, tu persegues a mim. E vocês lembram que aqui eu disse: guardem na mente, quando nós estávamos estudando sobre Estevão, aqueles pés onde foram dobrados a túnica, a veste que Estevão estava usando no ato em que ele foi apedrejado, e nos pés em que foram postas as suas vestes cheias de sangue. Não há um sangue de cristão que falou tanto quanto o sangue desse jovem diácono Estevão. Porque quem vê Estevão caindo apedrejado, sendo morto, pode pensar: o ministério dele terminou aqui. Não, senhor. O ministério dele vai continuar a partir daqueles pés onde o seu sangue, a sua veste ensanguentada foi posta. Eu acho isso aqui, irmão, espetacular. Eu não consigo acostumar com essas verdades bíblicas, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e extraordinário. Olha como Ele faz. O sangue de Estevão vai clamar a tal ponto de Deus levantar alguém que podia ir mais longe, que tinha mais força, tinha mais autoridade, que tinha mais conhecimento, que tinha capacidade de ir onde Estevão não podia ir. Os pés de Paulo vai continuar a jornada interrompida na vida de Estevão através da morte e morte por apedrejamento. Irmão, olha, deixa eu liberar esta palavra bíblica sobre a tua vida. Se você for fiel ao Senhor e estiver aliançado a Ele, nada pode interromper a história que Deus construiu para você. Ele dará um jeito, Ele criará um meio. Ele é o Deus que conhece o roteiro. Tenha isso na sua mente. Então Deus tem um confronto com Saulo, e ele fica cego, perdeu sua visão, viu luz demais, clareou demais. Que confronto, missionária Guaci. Que confronto. Viu luz demais, clareou demais a tua mente, trouxe muito entendimento a ponto de os seus olhos físicos ficarem impedidos de enxergar. Viu luz demais, irmão, porque quando você se encontra com a luz demais, ou você enxerga completamente, ou você fica cego totalmente. Quando você encontra com Jesus e tem com Ele um confronto, ou a sua mente, o seu intelecto, a sua mente é aberta,
ou você perde mesmo, nunca mais vai enxergar direito, porque o seu coração será endurecido. No caso de Paulo, ele viu luz demais, os seus olhos foram impedidos de ver, mas a partir daquele momento, ele está enxergando um Deus que ele conhece nas Sagradas Escrituras, que ele estudou nas Sagradas Escrituras, que ele lutou para defender as suas verdades. Agora tudo é tão claro, tudo é tão simples, tudo é tão visível, tão patente aos seus olhos, tão transformador, tão extraordinário, que muda por completo a história da sua vida e a sua estrutura de fé. Agora, para quem gosta de defender sobre a ausência dos dons do Espírito Santo, Paulo, a primeira coisa que ele vai ter é visão. Deus vai levá-lo ao céu para lhe mostrar. Ele foi discipulado por Cristo nesses 3 dias em que ele não enxergava. Cristo se manifestou de forma poderosa. Ele teve experiência sobrenatural que mudaram para sempre a história da sua vida. E Deus disse a ele que agora ele dependia de um perseguido. O perseguidor dependia de um perseguido. E Deus vai mandar um perseguido lá, da idade das nossas pioneiras aqui. Vai chamar um tal de Ananias. Porque é mais fácil de obedecer. Mais fácil de obedecer. Quem tem experiência assim tem mais facilidade de obedecer. Irmão? Chamou um tal de Ananias e disse: ô Ananias, eu vou te dar o endereço. E eu vou dizer quem é a pessoa. Tu vai fazer agora algo de extraordinário, tu vai visitar a Saulo. Ele disse: mas esse Saulo, nós dois não estamos falando da mesma pessoa, Jesus. Deixa eu explicar para o senhor aqui. Deixa eu dar para o senhor o currículo de Saulo. O senhor está falando comigo, o senhor deve estar enganado. A Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia é maravilhosa, né? O senhor não está entendendo. Olha como é que pode, né? O servo questionando ao seu Senhor. Isso é possível na graça. Isso é possível na nossa vida, no nosso meio de fé. É Deus, Jesus aparecendo, a Ananias dizendo para ele: eu vou te dar o endereço para que tu vá lá e em meu nome opere um milagre. Porque eu quero colocar o perseguido na frente do perseguidor, para dizer que tem batalhas que quem vence é o Evangelho. É a palavra, é o poder de Deus, é a Bíblia, que onde Deus se manifesta, as barreiras culturais se dissolvem, se destroem, e o que prevalece é o poder do Evangelho. Mano, que coisa espetacular. Jesus grande, maravilhoso. Então, Ananias fala: deixa eu explicar para o senhor, aquele Saulo, ele é mau, viu? Talvez o senhor não está entendendo. Vocês devem até falar disso de alguém, de algum servo, né? Aquele crente lá, Jesus, dá para a gente dar uma volta dele assim, uns 15 quilômetros. Só quer que eu vou encontrar com ele? Ele disse: sim, é com aquele lá mesmo. E tem mais, não é ele que vai vir até você, é você que vai até ele. Parece que Jesus está pondo a isca lá na boca do peixe, não é? Mas está dizendo assim: vai lá se apresentar a ele. Mas dessa vez, não é ele que vai perseguir você, é você que vai libertar ele. Irmão, que coisa extraordinária. E Jesus vai dizer assim: não se preocupe, aquele coração já trabalhei nele, eu já falei com ele. Deixa Deus trabalhar naquele coração, irmão. Aquele que você acha duro, aquele que você acha difícil, aquele que está com muita dificuldade, viu, irmã? Senhora que está de blusa vermelha, deixa Deus trabalhar. Só está entendendo, né? Deixa Deus que vai trabalhar naquele coração. É Deus que trabalha. Aí Deus diz: olha, Ananias, eu já falei com ele. Ele já está te esperando. Eu estou falando com você, mas já falei com ele primeiro. Tu pode ir lá. E eu falei quem é você. Dei até o teu nome, para que ele saiba. Eu me manifestei a ele em revelação. Olha como que Deus vai mudar a estrutura da mente de Paulo. Ele estava perseguindo um povo que cria em revelação, batismo com o Espírito Santo, que Jesus morreu e ressuscitou. É o que ele estava perseguindo. Agora ele já crê em tudo. É o Cristo que envia alguém que estava sendo perseguido, que poderia ser preso por ele, bota lá do lado dele para dizer: isto é a igreja. Onde os confrontos acabam é quando a dependência se manifesta e ela é menor
do que o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é maior do que aquilo que você precisa. Deus vai mudar a missão de Paulo. Eita Deus, esse aqui eu acho lindo demais, irmão, a palavra. Esse poder de confronto, né? Então chega Ananias, um senhor de idade, para encontrar com Saulo, que tinha cartas do império, para prender, matar, livre-arbítrio para fazer o que quiser, para corrigir a rota. E lá vem um tal do Ananias. Chega lá na rua chamada direita, bate na porta onde Saulo está, entra para dentro e diz: e aí, meu irmão Saulo? Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. O máximo que você pode ter de encontro com o seu perseguidor é chamá-lo de irmão. Eu já disse aqui que o poder do Evangelho é transformar aquele que me persegue em meu irmão. Esse é o poder do Evangelho. Ele diz: e aí, meu irmão Ananias, Deus, Saulo, Deus me mandou aqui. Saulo já falou para ele logo: paz do Senhor. Nós estamos juntos, eu estou esperando. Oh Deus de mistério. Oh glória a Jesus. Você pode adorar a Deus por esta presença? Oh glória a Jesus. Bendito seja o Deus que transforma, o Deus que se manifesta, o Deus que se revela, o Deus que faz, o Deus que muda, o Deus que estabelece novos roteiros. Bendito seja o Senhor para sempre, porque Isaías diz: eu estou te esperando, mas não é para a morte não, eu estou aqui cego, 3 dias. Aí o Ananias disse: não é só para tu ver não, eu não vim aqui com a única missão de que você veja, eu também vim orar. Porque não basta que você veja, você precisará ser cheio do Espírito Santo. Oh, irmão, dá uma impressão aqui, por isso que a gente tem que buscar batismo com o Espírito Santo, que eu tenho falado aqui. Aqui é uma das bases da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Saulo já não tinha encontrado com Jesus? Tinha. Jesus já não tinha encontrado com ele? Tinha. O coração dele já era de Jesus? Era, mas precisava ser cheio do Espírito Santo. Se ele precisou, quem já era nós? Ele disse: olha, eu vim aqui não apenas para abrir a tua visão, mas o que tu precisa, sou eu que estou carregando. O que tu precisa, quem está carregando sou eu. Pode ser que o que o teu irmão precisa hoje, Deus derramou na tua vida. Esse é o poder da unidade. Esse é o poder da igreja. Pode ser que aquilo que você precisa hoje, em oração, resposta e milagre, Deus derramou na vida dessa pessoa que está do teu lado, que está do lado de você hoje, para que seja instrumento de Deus para resolver a história da tua vida. E meu horário já foi. Nós vamos orar encerrando. Presta atenção. Dá para você pensar isso, irmão? Um homem duro como Saulo era, agora ele vai receber a oração de um Senhor, e os seus olhos serão abertos. Os seus olhos serão abertos, porque a Bíblia diz assim, ó, verso 17: Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, de Saulo: o Senhor Jesus que te aparecera no caminho. Ele está deixando bem claro: se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui. Eu estou aqui em nome de Jesus. Pode ler aí, ó. Ele está dizendo: eu estou aqui quase olhando para a porta assim, né, para ver se eu corro. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas me enviou para que te tornes a ver. Veja, 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 veja. Essa é a mensagem que eu quero que você ministre para alguém hoje. Que Deus abra os seus entendimentos. Profetize isso para alguém. Que Deus lhe abra o entendimento. Não é só enxergar. Não, irmão, você precisa ler a Bíblia lendo os pormenores. É isso que eu tenho falado com vocês aqui diariamente. Você não pode ler a Bíblia superficialmente, não. Aqui não é volte a enxergar. Presta atenção, não é volte a enxergar. Eu vim aqui para que você veja. Porque a partir de agora, quando os olhos de Saulo forem abertos, nunca mais ele perderá o seu entendimento a respeito da coisa de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da graça, e ele se tornará o maior fundador de igreja, o maior evangelista, ganhador de almas, pregador dos gentios. Este é o poder do Evangelho: abrir o entendimento.
trazer clareza, mudar a mente, estabelecer propósito, estabelecer destino, abrir o entendimento. Tem gente de mente tão fechada, irmão. Precisa orar. Deus, abra o meu entendimento. Abra o meu entendimento. Tem gente que não enxerga, que só enxerga o que os olhos é capaz de ver aqui, ó. Só o que está à frente das suas vistas. Mas tem gente que enxerga de olhos fechados, que vê de olhos fechados, que contempla tudo de longe, porque tem o Espírito de Deus e de excelência. Aí ele diz, e tem mais, não é só isso não. Quando eu orar contigo para que tu volte a ver, Deus me mandou com outra missão, para que tu sejas cheio do Espírito Santo. E enquanto ele orava, logo lhe caíram como que escamas os olhos, e recuperou a vista, e se levantou e foi batizado. Conversão. Aqui está o tripé do Evangelho. Conversão, mudou a rota, mudou totalmente o propósito, é conhecedor das Sagradas Escrituras, como poucos homens pisaram nessa terra, é conhecedor das Sagradas Escrituras, se converteu a Cristo, porque não é só o tonto que precisa de Jesus, o inteligente também precisa. Se converteu a Cristo, teve a sua visão aberta, foi cheio do Espírito Santo, é o tripé do Evangelho. Foi cheio do Espírito Santo, foi batizado. Foi batizado. Precisa se tornar parte do corpo. Sabe por que o batismo? Confissão pública. Eu pertenço a Jesus e agora eu faço parte do corpo, pertenço à igreja. Ou seja, e Jesus é tão maravilhoso, só um adendo, porque a gente não pode pular, que ele falou para Ananias assim, Ananias, vá tranquilo, que eu vou mostrar para Paulo o que importa. Sofrer pelo meu nome. Tem muito pregador que gosta de endeusar Saulo, mas no caso da salvação dele, o que Jesus fez foi um confronto, foi resgatar o perseguidor, colocar para ser perseguido e pregar o Evangelho. E Paulo, vocês sabem como ele morreu, como vai ser a sua vida, quantas chicotadas nós vamos aprender mais para frente. Mas que o Espírito de Deus te tire daqui hoje, que você saia dessas portas, que nós possamos sair da igreja hoje com a mente aberta. Dizer, Jesus, abre o meu entendimento. Eu não sei qual guerra que você está, qual batalha que você está, que está com tanta pressão que você não está conseguindo ver além disso. Que o Espírito de Deus te abra o entendimento para a glória do Senhor.